Cara, é impressionante o Marcos Braz. O cara não cai, o cara é incaível no Flamengo e ele continua fazendo uma besteira atrás da outra. A última agora foi Thiago Maia. Está sendo, né? Porque o Thiago Maia tem a situação dele definida há bastante tempo. A gente vai trazer as informações aqui trazidas pelo Vini Casagrande, que o Flamengo está encostando o Thiago Maia e pode perder a venda dele por uma merreca, uma mixaria. E vamos falar também sobre a questão das vaias para o Pedro. É mimimi, não é? Foi vaiado mesmo, não foi? A galera que vaiou ele lá é Nutella, não é? Vamos discutir isso. E eu vou reagir aqui à minha pergunta e à resposta do Tite sobre ele ser retranqueiro ou não ser. Então, a partir de agora, começando esse vídeo, mais um vídeo aqui no canal Antenados na Jogada. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada, a mídia independente mais imparcial do Brasil. Aqui é jornalismo 100% independente e imparcial. Então, se você gosta aqui do meu trabalho, muito obrigado pelo clique. Seja membro, se você puder. Se não puder, apenas a sua inscrição. Apenas não, né? A sua inscrição e o seu like, que são gratuitos, já são muito valiosos aqui pra gente. Vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre Marcos Braz e essa questão do Thiago Maia. Gente, o Marcos Braz é sempre importante citar, e a gente já falou sobre isso em vídeos anteriores, mas assim, é uma cagada atrás da outra. Desde que ele mordeu lá, a partir dali que ele mordeu a virilha, agrediu o torcedor do Flamengo no shopping, ele vai acumulando, vai entrando num looping que não para. Aí ele mentiu, usou a sala de coletivo do Flamengo para mentir. Aí ele não foi derrubado de jeito nenhum. Aí agora veio as imagens, provaram que ele mentiu. Cara, aí ele foi grosseiro com o Gabriel Orff, a gente fez um vídeo sobre isso. Dá uma olhada aí no canal, tá no card para você. E tem uma informação de que ele foi expulso de casa pela esposa, que ele teria traído a esposa. A gente não sabe, não confia nessa informação se é verdade ou não, mas onde a fumaça há fogo, então pode ser que isso tenha acontecido mesmo. O que mais? Ele, como o Flamengo está fazendo o Flamengo ficar mal visto na Argentina, falou que o Boca tem que vender a Bombonera para contratar o Arrascaeta. Isso caiu mal na Argentina. O Alejandro Panfi, o jornalista argentino que trabalha aqui com a gente, falou que isso caiu muito mal, que o Flamengo está pegando uma fama de muito soberbo, de rico antipático na América do Sul, enfim. E a última é essa do Thiago Maia, cara. É impressionante essa situação aqui do Thiago Maia. Eu vou trazer informação do Vene, porque, cara, não faz sentido. O Flamengo está deixando de vender o Thiago Maia por uma merreca. O Internacional, vamos lá. Eu vou ler a notícia do Vene aqui, e aí vocês tirem suas próprias conclusões. Agora, é um absurdo que eu já começo dizendo óbvio, né? O Thiago Maia não fez pré-temporada, ele está no limbo ali, ele não está nem com o elenco do Flamengo nem fora dele. Jogou num jogo desses aí com um time alternativo pelo Campeonato Carioca e ninguém sabe o que vai acontecer, nem ele mesmo sabe o que vai acontecer. Um jogador jovem que pode ter a sequência da carreira dele em outro clube. No Flamengo ele já está desgastado, não vai ser mais utilizado pelo Tite, perdeu vaga, inclusive, para o Igor Jesus, que está muito bem, eu já falava isso anteriormente. Enfim, vamos ver aqui. E recebe um alto salário ainda, hein? O que trava a venda de Thiago Maia aqui, ó, Vene Casagrande, do Flamengo ao Internacional não é o valor oferecido pelo Inter. A proposta de 4 milhões de euros foi aceita pelo Flamengo. Mas a questão, como já informamos, é a divisão do valor entre o rubro-negro e o Lille, clube francês que detém 50% dos direitos do volante. Ou seja, depende do Flamengo e do Lille. Claro, o Internacional a qualquer momento pode retirar a proposta e o interesse. Inclusive já está trazendo outros volantes aí. A chegada de Fernando não mudou o panorama. A princípio aqui, segundo o Vene. O interesse continua, mas o Colorado não irá esperar para sempre o acordo entre o Flamengo e Lille. E qual é o entrave? Vamos falar agora da mixaria. 250 mil euros, ou seja, cerca de 1.300.000 reais. Cara, 1.300.000 reais, isso é a renda de um jogo que o Flamengo tem no Maracanã. Pelo amor de Deus, cara. É o que separa a venda de Thiago Maia. Cara, isso são o quê? 2 salários do Thiago Maia? Pelo amor de Deus, é o que separa a venda de Thiago Maia ao Internacional. O Colorado ofereceu 4 milhões de euros por 50% do volante. O Flamengo entrou em contato com o Lille para negociar a divisão dos direitos e o valor. O Fla ofertou ao time francês a seguinte proposta. O time carioca fica com 3 milhões de euros e repassa 1 milhão de euros ao Lille. E os dois clubes ficariam com 25% cada, um na divisão de Thiago Maia. Cara, o Flamengo quer oferecer 1 milhão e ficar com a mesma quantidade. É surreal. O Lille, entretanto, disse que aceitaria ficar com 1.250.000 euros e o restante seria do Flamengo.
O Fla, entretanto, não aceitou, por causa de 250 mil euros. É impressionante, cara. E o impasse continua. Hoje o Flamengo é dono de 50% do direito de Thiago Maia, o Lille 50%. O Fla até aceita vender o volante ao Inter, mas faz essa exigência ao time francês. Enquanto isso, o jogador treina separado dos demais companheiros e não consegue realizar o desejo de se transferir ao Internacional. Cara, por causa de 250 mil euros, 250 mil euros, isso aí, como eu falei, quanto é que ganha o salário? Qual é o salário do Thiago Maia? Deve ser pelo menos o quê? Vai, uns 500 mil reais por mês? 400? Porra, então são 2 ou 3 salários que o Flamengo não... dele, que o Flamengo não quer abrir mão, e o Flamengo ficaria com 3 milhões de euros pela venda dele, ia ceder 1 para o Lille, que ainda aceitou esse negócio da China. Pelo amor de Deus, cara, é inacreditável. É inacreditável. Marcos Braz continua. Cara, sinceramente, não dá para entender o que está acontecendo com esse departamento de futebol do Flamengo e chefiado pelo Landim, que falava em profissionalização e tudo mais, e o Flamengo cada vez mais uma caixa preta, por mais que eles queiram provar, mostrar transparência para o departamento financeiro e para os sócios, mas essas coisas realmente... E quando se pergunta, né, como eu falei aqui, Marcos Braz, no caso o Gabriel Orfan perguntou, mas você queria pagar, sei lá, 8 milhões, 7 milhões de euros no Evander, que estava lá na Major League Soccer, que está lá na Major League Soccer nos Estados Unidos, e não quer pagar no Coronado, que está livre. Aí ele fica doido, agride, dá um show. É impressionante, cara. É impressionante isso que está acontecendo. Muito bem, vamos falar sobre o Pedro aqui, que eu considero, cara, muito mimimi. Não vou nem falar da torcida de uma forma geral, porque é óbvio que vaiar o Pedro é a galera que é mimizenta, não tem jeito, né? Porque eu estou falando da imprensa que gosta de botar uma pilha numa coisa que nem tem tanta necessidade assim, cara. Eu estive lá, eu gravei isso, até tá nas nossas redes sociais, essa vaia, semi-vaia, porque uma galera aplaudiu, outra vaiou. E a galera que vaiou, cara, não foi aquela vaia para mim, aquela que, porra, o estádio inteiro vaia de uma forma. Assim, teve uns que hostilizaram um pouquinho, fizeram aquele beicinho ali, né, mais ou menos como se diz, aquele sonzinho ali de insatisfação, mas não foi uma vaia para justificar, o Pedro foi vaiado. Até porque vaiar o Pedro, a maior parte da torcida entende que é uma babaquice. O cara foi o artilheiro do Flamengo em 2022, foi o artilheiro do Flamengo em 23 e está sendo o artilheiro do Flamengo em 24, porra, com 8 gols em 8 jogos. E ontem, como eu falei, ele perdeu pênalti, perdeu uns gols, mas não foi tão mal assim. E aí o Pedro foi perguntado sobre isso, ele falou o seguinte aqui, vou ler, abre aspas, sobre o que ele falou aqui das vaias da torcida do Flamengo. A pressão no Flamengo sempre existiu, não só no Flamengo. Eu sempre tive pressão na minha carreira, não me abala, me dá mais força. Em relação ao Gabi, a gente sempre se deu muito bem. Conquistamos grandes coisas juntos. Criaram essa rivalidade, entre aspas, mas a gente sempre se deu muito bem. É o Flamengo que ganha com isso. Tem que estar cada um no seu melhor nível para ajudar o Flamengo. Desde quando eu cheguei no Flamengo, eu deixo bem claro o quanto eu sou feliz em todas as entrevistas. Eu sei que não foi a minha melhor noite. Eu sei que se eu tivesse na minha melhor noite, faria 3 ou 4 gols. Não vai ser sempre que vamos ter um melhor dia. Eu reconheço isso. Pois é, cara. O importante é que o Flamengo produziu, o time criou, o time foi bem, ele se movimentou até mais do que ele vinha se movimentando. E ele fez um ótimo jogo no jogo anterior, né, que o Flamengo jogou lá em Aracaju, em Sergipe. Cara, impressionante como isso reverbera. E o Gabigol, que não consegue jogar, está mais dedicado, mas não consegue jogar. O Pedro, que ano passado, mesmo tendo sido artilheiro, não fez um grande ano, aí fez aquele bico quando não quis aquecer, gerou aquela confusão. O Pablo, preparador do São Paulo, ele deu um soco nele, aquela crise explodiu. Enfim, se ele estivesse sendo, sabe, indisciplinado de alguma forma, mas o cara tá lá jogando, se dedicando, sendo titular, fazendo gol. Poxa, pra quê, né? Mas, como eu falei, é muito mais um mimimi da imprensa em geral, porque as vaias foram uma coisa foram muito pontuais. Ele foi uma coisa muito, para mim, irrelevante perto do contexto do jogo ali, que, de fato, uma grande parte aplaudiu e outra murmurou, né, digamos assim, não chegou nem a ser uma vaia. Muito bem, agora vamos falar aqui sobre Tite. Vamos reagir aqui se o Tite é retranqueiro ou não é. Isso bombou, muitos programas de debate debateram isso hoje. E, cara, eu vou falar o seguinte aqui, antes da gente começar, antes de eu reagir, eu vou falar o seguinte, olha só. O Tite, ele não acho que ele seja um retranqueiro.
Eu não acho isso, é um estigma que ele tem. Mas, assim, ele, como o próprio... A pergunta foi motivada muito pela declaração do Fabrício Bruno no dia anterior, na coletiva dele de renovação lá no Ninho. Eu não acho que o Tite seja um retranqueiro, não. Agora, numa escala, ele é um técnico mais conservador, ele é um técnico menos ousado. Ele troca, as substituições dele são meia ali, 6 por meia dúzia, né? E o trabalho que ele fez na Copa do Mundo, por mais que ele tenha colocado um time supostamente ofensivo, não foi, na prática, tão ofensivo assim. É isso? Por mais ter goleado a Coreia do Sul, etc. e tal. Agora, a gente vinha falando, foi um grande jogo do Flamengo, porque talvez o Gerson não tenha jogado. Não que o Gerson seja o grande problema, porque o Gerson é ruim. Não, o Gerson já jogou vários jogos muito bem, apesar dele, às vezes, meio que cochilar, né? A galera zoar Gersoneca, Gersona, essas coisas todas, Soneca. Mas, assim, a questão é a formação. Eu já tinha perguntado isso para o Tite, né? Se o Gerson sai, aí o Gerson é o líder do time, então por isso que talvez o Tite tenha que lidar com isso, de não tirar o Gerson. Isso até o Mauro Santana falou uma coisa interessante. Se o Diego Ribas não tivesse se machucado em 2019, o Flamengo, o Jorge Jesus talvez tivesse dificuldade para encaixar aquele time, porque o Diego Ribas era praticamente o que o Gerson é hoje, um líder do elenco e tal, um cara que manda ali no vestiário, e ele acabava tendo que ser titular, como foi várias vezes com o Jorge Jesus naquele início de trabalho dele. O time encaixou quando o Diego Ribas se machucou. A partir dali, né, o time encaixou da forma que encaixou, você já sabe o final da história. Pode ser, não estou falando que o Gerson tem que se machucar, alguma coisa do tipo, até melhoras, obviamente, a gente torce prontamente para a recuperação dele, publicamos coisas já sobre a recuperação dele, sobre essa questão aí da infecção urinária, né, do problema renal que ele está tendo, talvez tenha que operar, tem várias notícias saindo quanto a isso, mas nada ainda muito claro. Mas a gente espera que ele possa voltar a estar com a saúde dele restabelecido o mais rápido possível e que possa voltar a jogar. Agora, em relação ao time do Flamengo, talvez seja melhor se ele ficar como reserva, seria um grande reserva, como a gente já previa isso no final do ano passado, sendo reserva ali do próprio Arrascaeta ou do De La Cruz, mas jogar com 3 meias, sendo que o De La Cruz aberto meio pela direita, fica o time capenga, né? Ou você bota 2 volantes de origem, ou você bota 2 atacantes, 2 pontas de origem, como o Tite gosta de jogar, como ele chama de 2 externos, e que estão realmente jogando muita bola, tanto Cebolinha quanto o Luiz Araújo nesse esquema de 2 pontas, né, com o Pedro centralizado. Está muito bem o time do Flamengo assim, não à toa, foi muito bem ontem com o Igor Jesus fazendo muito bem o trabalho ali na cabeça da área, e muitas vezes o De La Cruz, jogando de volante, vinha mais atrás, fazer essa função que o Gerson vinha fazer também, de buscar a bola, e o Igor Jesus consertava muitas vezes os erros do De La Cruz, que foi muito bem, mais uma vez, nessa função, como eu disse aqui, né? Vamos enfatizar isso aqui. Muito bem, então, olha só, como eu falei, foi um grande jogo, talvez a melhor atuação do Flamengo sob o comando do Tite, mas vamos ter calma, porque foi contra o Boa Vista. Boa Vista ganhou do Botafogo, lá com o time principal, mas uma retranca danada, num jogo no gramado ruim, estava chovendo pra caramba, empatou com o Fluminense, mas o Fluminense com um time totalmente alternativo, perdeu do Vasco de 2-0, com o time alternativo do Vasco em São Januário. Então, muita calma. O Vista é fraco, como a maioria dos times pequenos do Carioca são fracos mesmo, mas o Flamengo não tem nada com isso, fez uma grande apresentação, méritos do Flamengo, mas precisamos ver mais, ainda mais nesse formato aí. Ainda bem que o Flamengo fez uma grande atuação desse jeito, sem o Gerson, para mostrar para o Tite, né, que talvez ele tenha que pensar melhor em relação a isso. Não é isso? Então, vamos lá, vamos ouvir aqui o Adenor Bach na minha pergunta. A pergunta e a resposta para ele, eu vou reagindo aqui com vocês. Vamos lá. David Sharp, do Antenados na Jogada. Kleber também, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar exatamente para vocês dois, para desmistificar, quebrar esse tabu. Porque o Tite é retranqueiro. O Tite tem esse tabu, né? De que o Tite é o técnico que prefere primeiro fechar a casinha para depois tentar o gol, tentar uma bola, essas coisas. A carinha dele. O Tite joga bonito, o Tite não tem a cara do Flamengo. E o Fabrício Bruno deu uma declaração interessante ontem, falando o Tite é o técnico mais conservador que o Flamengo teve nesse último ano, pelo menos, né? De 2023 para agora. Eu queria que você comentasse isso, porque hoje foi uma grande atuação do Flamengo, com muitas ofertas, muita opção, muita variedade de jogadas, mas assim, o Flamengo segue muito forte, defensivamente também muito sólido, não tomou gol ainda sob seu comando. Obrigado.
eu trago o estigma do gaúcho. Sabe qual é o estigma do gaúcho, né? Olha lá, ele está balançando a cabeça, é o cara que fecha. Eu saí do Rio Grande do Sul ganhando de 3-0 do Grêmio de Ronaldinho, Zinho, Roger, Danley, no time do Caxias, 3. Aí nós jogamos no Olímpico e nós empatamos o jogo lá e vencemos. A minha história, ela tem o título do Grêmio metendo 3-1. Corinthians entrando com bola e tudo, o terceiro gol. A minha história no São Caetano, ela tem 5-0 no Internacional, na decisão da subida para a Libertadores. A minha história tem na seleção brasileira, 2018, no melhor momento que ela jogava, e dito por vocês. Sabe o que acontece? É um pouquinho do gaúcho e um pouquinho de não deixar o trabalho terminar. Ah, isso é verdade. Isso eu concordo. Só como é que tu vai avaliar quando esse trabalho está na metade do caminho? Deixa o trabalho terminar. É o mal daqui. Foi campeão mundial, enfrentando o Chelsea, indo para dentro e criando oportunidades, tal qual o Chelsea tinha. Eu vou pausar isso aqui, porque muita gente, eu vi até em programas de debate hoje, falando, isso eu não concordo, que o Corinthians foi amassado pelo Chelsea. Não foi tão amassado assim, eu achava isso também. Isso já tem, 12 anos. Mas se você for ver os melhores momentos, cara, o Corinthians perdeu muito gol também. É porque o Cássio fez muitas defesas. O Chelsea perdeu, o Cássio fez várias defesas. Mas o Corinthians também perdeu. Na época era o Peter Cech, eu acho que era o goleiro, era o Cech. Ele não fez grandes defesas, mas o Corinthians tomou muita bola para fora, muita bola que passou perto. E o Corinthians teve muita chance também. O Guerreiro jogou muito aquele jogo. Não foi só o gol que o Guerreiro fez, não. Então isso aí é para desmistificar mesmo. Eu acho que me mandaram embora do Rio Grande do Sul, porque o Caxias jogava com um meio-campista apenas para enfrentar o Grêmio. Porque eu, na minha história, digo, eu prefiro articulador, não. Vocês não têm? Então, quem fala isso, desculpa, ele não conhece muito a minha história. Talvez ele precisasse um pouquinho mais. Sabe por quê? Aí eu peguei quando o Corinthians estava para cair. Empatite. Fazer, para cair, tu tem que ser um time competitivo. Aí, quem lembra? 14 garotos para fugir do rebaixamento. Vou prolongar agora para dar história. Peguei o Palmeiras para cair, tu tem que fazer uma reformulação extraordinária e montar. Então, cuidado com os rótulos. Tem toda uma história muito bonita por trás, com uma série de equipes jogando bonito. Eu estava me lembrando. O Internacional ganhou de 7-0, ganhou de 8-1 o Campeonato Gaúcho, estava 7-0 no primeiro tempo. 2008. Tá certo? Sul-Americana, com 10 homens ganhando lá de Estudiantes, 50 jogos. Né? Então, as pessoas, às vezes, quando elas rotulam, elas têm que ter um pouquinho mais de cuidado de pegar um histórico todo e de ver quando no final do trabalho... O final do trabalho mostra o que tu é, o que tu quer, o que tu busca. Isso eu concordo. Senão fica um estigma, que é um pouquinho do gaúcho também. Gaúcho, 3 volantes, vai. Eu não gosto de volante. Não é só gaúcho, não, hein? Futebol brasileiro. Vou mais? Quer mais argumentar? Nós fomos jogar um jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, nós jogamos com 1. E ficou 2 no banco. Porque jogou o Rodriguinho, jogou Jadson e Renato Augusto. Para jogar um jogo decisivo contra o Atlético lá, porque se o Atlético ganhava, não vou. Menos. Calma. Mais 2, hein? Lá, o Tite essa aí prolonguei, pode deixar ver. Mas é que é um pouquinho, as pessoas têm que ter... Ele tem dificuldade para terminar as respostas, olha lá, ele fica pensando. Aí terminou. Cara, eu acho o Tite, sim, técnico assim, da escala de 0 a 10, 0, nada retranqueiro, 10, muito retranqueiro, eu acho o Tite um 5, vai, 4, 6, vai, 6. De 10, muito retranqueiro, ele é um 6. 5, 6, entre 5 e 6, 5,5. Sinceramente, eu acho isso. Mas eu acho que também, nesse atual momento do Flamengo, depois de ter tido o Sampaoli, cara, não tem problema nenhum o Flamengo jogar sólido defensivamente. É importante. O time tem que jogar compacto, tem que voltar, tem que marcar todo junto. Vê o City jogando. O City é ofensivo, fica com a bola, mas como é que volta todo para marcar rápido quando perde a bola? É isso? Muito obrigado, Antenados, se você assistiu até aqui. Valeu. Até a próxima, Antenados na jogada, torcendo sem parar.